A fama, o dinheiro, o sucesso. Valores perdidos com o tempo na vida de um tetracampeão do mundo. Miller foi ídolo de muitos torcedores. Hoje, desempregado, vive uma situação completamente oposta. Bicampeão mundial interclubes, bicampeão da Libertadores, 2 vezes campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, 6 vezes campeão paulista, 3 Copas disputadas e um título mundial com a seleção brasileira. Hoje... Tudo bem, Miriam? Beleza, pode. Entra aí. Licença. Beleza, licença. E aí, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tá bem? A luta. E que luta! Miller mora nesta pequena casa na zona sul de São Paulo. O imóvel pertence à mãe de Pavão, amigo e ex-companheiro de São Paulo nos anos 90. A Bíblia diz assim, há amigos mais chegados que um irmão, né? E o Pavão é praticamente um amigo-irmão, né? Para a mãe de Pavão, Dona Marlene, é só botar mais água no café e fermento no bolo que sempre cabe mais um. Constrangimento que Miller jamais pensou viver. No andar de cima da casa, ele tenta erguer um puxadinho. Tá moro aqui em cima, dando uma reformada aí. Daqui a pouco ela tá pronta. Em 20 anos de carreira, Miller jogou em 12 clubes. Com rapidez, habilidade e visão de jogo, se tornou um dos principais jogadores do país entre as décadas de 80 e 90. É um dos maiores craques que eu já vi jogar e nem sempre o jogador que aparece, apesar dele ser um craque que aparecia, velocidade, fazia gols e tudo, mas nem sempre era aquele que era evidente perceber a importância dele. Você ganhou dinheiro pra caramba, né? Não dá pra dizer, né? Graças a Deus, eu tenho muito dinheiro, né? Se jogasse hoje, ganharia muito mais, porque hoje no futebol os jogadores ganham muito bem, né? São muito bem remunerados. Mas dá pra dizer que você já pegou uma geração que veio grana. Na década de 90, os jogadores ganhavam muito bem. Lá na Itália? Não, na Itália também. Para se ter uma ideia, fazendo uma simples comparação, um jogador de alto nível chega a ter um salário de R$100 mil por mês num grande clube brasileiro. Em 20 anos, esse jogador receberia 24 milhões de reais, sem contar luvas, prêmios e bichos. Miller nem sabe quanto ganhou ao todo, mas perdeu praticamente tudo. Quando você é jovem, você sempre gasta dinheiro, até desnecessariamente, né? Você não tem um preparo psicológico para a fama, para o sucesso, e você acaba gastando muito dinheiro. Né? E aí vem um monte de amigo assim, né? Ah, isso tem sempre, né? Tem? Todo jogador de futebol que está no seu auge pleno de fama, sempre tem aquelas pessoas que vêm tentar aproveitar do seu sucesso. Mas muitos que ganharam bem menos talvez que o Miller, muito menos ainda, estão melhor assim porque souberam fazer um investimento. Em vez de você comprar um carro, você comprou um apartamento, você comprou uma loja comercial que é pro resto da sua vida. Sem grande parte do dinheiro que ganhou no futebol, Miller não pode ficar sem trabalhar. Mas o último emprego não traz lembranças muito boas. Ele ganhava R$10 mil para dirigir o Imbituba Futebol Clube, no Campeonato Catarinense de 2011. Para completar a comissão técnica, convidou o amigo Pavão e o irmão Cocada, aquele que fez o gol do Vasco sobre o Flamengo no título carioca de 88. Em 18 jogos, a turma não teve muito sucesso. Ganhou apenas 3. Miller acabou dispensado. Você acha que você poderia ter guardado mais dinheiro ou não? Mas eu creio que cada jogador teve a sua oportunidade, teve o seu espaço de fama, de ter uma independência financeira, né? A fama de Miller começou ainda nos anos 80, quando apareceu no time dos Menudos do Morumbi. Os jovens são paulinos faziam sucesso com as mulheres e eram comparados ao grupo porto-riquenho que dominava as paradas de sucesso na época. Não se reprima, não se reprima.
Aquele time, campeão paulista em 85 e brasileiro de 86 e o Super Palmeiras de 96, são as melhores lembranças que Miller guarda da carreira. O ex-atacante também defendeu Santos e Corinthians. Faz parte da pequena lista de 6 jogadores que defenderam os 4 grandes clubes paulistas em toda a história. Jamais poderia ser ingrato com o futebol e dizer que na nossa época nós não ganhamos dinheiro. Isso é mentira, todo mundo ganhou dinheiro. Eu tenho vários amigos que estão numa situação muito tranquila, muito confortável hoje em dia. Miller fez 158 gols no São Paulo. É o 5º maior artilheiro do clube. Gols históricos, como aquele, sem querer, que garantiu o 2º título mundial interclubes ao tricolor. Mas teve outros. O importante e bonito que eu fiz foi na final de Libertadores de 93. Eu jogava no Morumbi, São Paulo e Universidade Católica. Naquele tempo, Miller era a capa de revista, comprava carros importados e teve uma festa de casamento dos sonhos. A fama chegou rápido demais. Tudo é fase que uma pessoa passa. Eu era muito moleque, eu tinha 17 anos de idade. Com 17 anos de idade eu já era profissional, já estava chegando na seleção brasileira e já rodando o mundo todo, jogando futebol, quer dizer, então foi uma fase da vida que passou. A fase passou, mas os problemas não. Ao lado da mulher, a ex-chacrete Jussara da Costa, Miller embarcou para o futebol europeu. Foram 4 anos no Torino, clube da região mais rica da Itália. Lugar de gente fina e chique, para onde Miller nunca mais voltou. E lá, ele e a mulher moravam numa casa que parecia um castelo. Andaram de Ferrari, entre outras mordomias. Miller era rei em Turim. O presidente gostava muito de mim. Fiz grandes campanhas, né, junto com o Torino. Mesmo a gente descendo para a Série B no primeiro ano. Mas foi uma experiência muito boa, porque é um outro tudo, né, uma nova cultura. Futebol diferente do brasileiro. E foi lá que eu cresci muito, assim, em termos de futebol. Miller não perdeu a vaidade, gosta de se vestir bem, tenta se manter elegante diante das dificuldades. Foram 2 divórcios com Jussara. Só durante a entrevista, a ex-esposa ligou 3 vezes para o celular dele. O assunto? Dinheiro. Miller garante que ajuda e participa da vida dos filhos. O presidente Tem contato com eles? estou direto, todos os dias praticamente. E fico triste porque o meu filho nunca foi jogador, né? Queria que um, pelo menos, fosse jogador de futebol para... São 3 meninos? 3 homens. O Luiz Miller, Matheus Miller e Gabriel Miller. Só que no ano passado, a ex-mulher declarou à imprensa que Miller é um homem falido e abandonou a família. Jussara entrou na justiça e Miller chegou a ter prisão decretada. Ele não fala da ex-mulher. Do lado pessoal, deixa pra... Deixa pessoal. Mas em meio a tantas derrotas, Miller de vez em quando vence a batalha contra o esquecimento. Há 2 anos, o craque Zinedine Zidane, que visitava o Brasil, revelou que era fã do futebol do atacante. Como que você se sentiu, cara? É claro que sempre foi... Eu fiquei sabendo que ele deu essa declaração quando ele veio no Brasil, há 2 anos atrás. E você fica muito satisfeito de ser elogiado e ter sido uma referência para um grande jogador que se tornou o melhor jogador do mundo na oportunidade da Copa de 98. Em campo, Miller ainda é referência para quem o viu jogar. Fora dele, ainda tenta se adaptar à vida após a bola. Como muitos jogadores, não se preparou para a aposentadoria. Se eu puder ajudar o Miller, cara, não sei, né? Eu ajudo, cara. Eu acho que nós temos que ajudar o nosso próximo, se você tem condições, né, meu? Tem muita gente que só pensa nele, né? Tô aí, sou seu amigo, qualquer coisa, vamos sair para comer, para trocar ideia, tomar aquele lambrusco que você gosta, né? Eu vou na minha cervejinha. Pode contar com os amigos. Os amigos aí vão estar do seu lado para que você recupere a sua autoestima e seja aquele Miller alegre e feliz que nós estávamos acostumados a ver dentro dos gramados.
Qual o teu próximo passo aí? É se firmar como técnico mesmo, ou é voltar para televisão? Eu sempre priorizo o que vem primeiro. Eu acho que o futebol sempre foi meu meio de sobrevivência e o que vier primeiro eu priorizo, né? Enquanto a oportunidade não aparece, ele parece enxergar o passado ao deixar um recado para os jovens talentos Dentinho e Neymar. Eles, que amanhã disputam a decisão do Campeonato Paulista, representam hoje o que Miller representou 20 e poucos anos atrás. Eu sempre aprendi no futebol que o difícil não é subir, é permanecer lá em cima. E eu joguei por 20 anos em alto nível, em grandes equipes. E eu fico muito feliz de ver o Dentinho, Neymar, Ganso, jogadores se destacando no futebol brasileiro e sendo referência para muita molecada. Que vocês possam continuar assim e que Deus possa abençoar as suas carreiras aí ao longo desses anos.